Começa agora o podcast sobre dependência química e temos a honra e o prazer para falar com a equipe da Clínica Colônia Bom Samaritano. É um prazer recebê-la, Marinete e Rosimeire. Sejam muito bem-vindas e uma boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. Nossa, a gente vai bater um papo hoje, muita gente está aguardando esse bate-papo, porque hoje dependência química é um problema muito grande, né? Na sociedade de forma geral. Eu queria pedir para vocês explicarem, para quem não conhece, o que é a Colônia Bom Samaritano. Vocês podiam explicar para a gente, por favor? A Colônia Bom Samaritano é uma comunidade, é importante a gente colocar, não é uma clínica, tá? Tem uma diferença. Já puxou nossa orelha, falando errado, mas tá certo. Mas é muito comum. É muito comum isso. Confundir. Existem as clínicas para dependentes químicos, existem as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas no Brasil giram em torno de 800 comunidades. Né? Então a Bom Samaritano é uma clínica terapêutica. É uma comunidade terapêutica. É uma CT, comunidade terapêutica. Entendi. A diferença de um e outro é que na maioria das clínicas acontece inclusive acolhimento involuntário, internação involuntária. Como assim? O que é isso? Involuntário. O dependente químico não aceita, mas a família não vê outra opção. E obriga, a justiça às vezes determina. Né? E lá eles são tratados como dependentes químicos, mas clinicamente. Entendi. E na comunidade terapêutica é exatamente o oposto. A pessoa, o primeiro critério para ser acolhido na comunidade terapêutica é o querer. O dependente químico, não adianta a família chegar lá e falar, eu quero que ele interne, ele não quer, mas eu quero. Não adianta. Ele tem que manifestar, inclusive por escrito, que ele quer ser acolhido na casa para um tratamento. Então tem que ser formalizado esse querer e esse consentimento da própria pessoa. Da própria pessoa. Voluntário. É um tratamento voluntário. A nossa casa, a gente convida, né, aqui publicamente a vocês para estarem fazendo uma visita para entender. Nós não tem muro. Não tem. A pessoa só fica lá realmente enquanto ela quer. Se ela entender que não quer continuar, isso acontece muito às vezes, até a fase, né, da pessoa assimilar realmente o que é e aceitar que é uma doença e que ela precisa tratar, existe às vezes desistência. A partir do momento que ele pede a desistência, a gente é obrigado a respeitar. Ele só fica enquanto ele quer. Né? Então, a diferença de comunidade terapêutica para a clínica. Agora eu aprendi. Na clínica, às vezes, involuntariamente, a família liga, combina tudo, eles mandam a pessoa com... Até amarrada, né? Compulsoriamente, entendeu? Então, é uma diferença muito grande. E, doutora, explica para o nosso ouvinte... Doutora, chega só um pouquinho mais perto da Marinete, por favor, a cadeira. Isso. O que é a dependência química? A dependência química é uma doença, né, hoje reconhecida como doença, que leva ao óbito, o óbito social, moral e o óbito propriamente dito também. Ela tem fases, a gente divide em fases: pré-contemplação, contemplação, participação e ação. Traduz aí para nós. Na verdade, a coisa é muito simples e dá para a gente perceber isso no paciente. Pré-contemplação é quando o paciente ainda não se reconhece como dependente. Ele minimiza o problema, ele diz que todos estão exagerando no que ele está falando, né? E não reconhece mesmo que ele tem um problema. Ele para a hora que quer. Né? Que ele, eu bebo socialmente. Eu controlo. Né? Ele nega a dependência.
Na fase de contemplação, ele já reconhece que tem um problema. Só que ele ainda não tem aquele impacto, aquela ação para estar cuidando desse problema. Na próxima fase, ele reconhece o problema, ele quer cuidar do problema, ele tenta parar sozinho. Alguns conseguem, né? A estatística é bem cruel. São muito poucos os que conseguem. Sozinhos. É verdade? Sozinho é muito difícil. Quem chega à dependência. Entendi. Né? E depois vem a fase em que ele realmente percebe que ele precisa de ajuda. E essa ajuda aí, gente, pode vir de um grupo de autoajuda, uma AA. Na cidade a gente tem a AA, NATA, NA. A gente tem vários grupos que ajudam o dependente. Tem o CAPS também, o paciente que procura o CAPS, ele tem uma ajuda psiquiátrica, medicamentosa, uma ajuda psicológica, e tem os que vão precisar de uma CT. O que a CT oferece de diferencial aí? Oferece um ambiente livre de drogas. Às vezes aqui, do lado de fora, tendo acesso fácil à droga, a pessoa não dá conta. Então, acho que o que de mais importante a CT oferece é isso. Um ambiente livre de drogas e um ambiente onde ele vai conviver com os iguais dele. Quem está passando pelo mesmo problema. E quando a gente fala de dependência química, o que a gente pode entender como dependente químico? Álcool, droga... Assim, droga o quê? A gente tem como a gente tem as drogas que são lícitas, que é o álcool e o tabaco, são drogas, mas são lícitas. E temos as drogas ilícitas, cocaína, anfetaminas, crack, que é a própria cocaína, só a forma de usar é que é diferente, mas é a mesma coisa. E o que a gente chama de dependência? Dependência é aquela fase em que o paciente já depende da droga para viver. Não é mais querer, não é mais por prazer, é para aliviar o desprazer que a falta da droga proporciona. Explica o processo assim, de como o pessoal chega na colônia para você. A família que procura, aí normalmente o dependente chega junto com a família. Como é que é esse processo? Quem faz a triagem sou eu. Normalmente é marcada uma triagem onde o dependente vai junto com um familiar, que seria um responsável, para ajudar nessa conversa aí. E a primeira coisa que eu vou perceber é se a pessoa é realmente dependente. A gente interna dependente. A gente não interna abusador, tem uma diferença em quem abusa do uso, mas não é dependente. O dependente ele tem crise de abstinência, ele não consegue ficar sem a droga. Uma pessoa que já tentou ficar sem. Já tentou ficar sem, não conseguiu. Entendi. E ele reconhece que ele precisa de uma ajuda para poder se tratar. Aí é feita essa triagem. E eu vou perceber também qual fase que ele está. Não vou dizer que todo mundo interna querendo internar, porque não é. Interna por necessidade. Mas ele precisa saber para onde ele está indo, o que ele está optando. Não é uma coisa feita de forma involuntária. E nessa trajetória de vocês, a busca por esse tipo de ajuda, segundo relatos que chegam a vocês, normalmente o start é pelo dependente ou pela família? Como é que mais frequentemente chega até vocês? Eu tenho um familiar e eu estou aqui com meu familiar, ou é o familiar que vem, alguém da minha família está comigo? Como é que é historicamente lá o registro de vocês? Geralmente a gente recebe primeiro a família, pedindo ajuda, querendo saber como que pode ser proporcionada essa ajuda. Às vezes falam, no alcoólatra, principalmente, ele não reconhece que é alcoólatra. A gente tem uma parceria com a AA, que funciona em frente ao escritório da colônia. Eles têm um grupo que chama CTO, Comitê Trabalhando com os Outros. E eles fazem uma busca ativa. Eles vão até a casa do dependente, fazem uma visita. Que bacana, hein? E tentam colocar para ele o que é a dependência. São pessoas que são do AA,
né? Eles vão sempre em grupo, 3 ou 4, nunca vão sozinhos, né? E fazem essa abordagem. O Alfonso brinca que é chegar um esterquinho no pé dele, para ele entender o que é. Né? E quando ele precisar de ajuda, ele sabe onde procurar. E para a família a gente indica o Amor Exigente. O que é isso? O Amor Exigente é um grupo específico para o familiar do dependente. Oh, que bacana! Que vai ajudar a pessoa a entender o que é a dependência. Isso é online ou aqui em Monlevade tem um grupo? Em Monlevade tem presencial e existe online também, para quem não pode ir no presencial. E... Repete, doutora. Amor Exigente. Amor Exigente. Anota aí, André, depois eu chamar o pessoal aqui também. Esse grupo vai ensinar a família a lidar com o dependente para ajudá-lo a enxergar que ele já está num patamar que ele precisa de ajuda. Está afetando a família, afetando a vida social, profissional, porque isso é o que caracteriza a dependência. Entendi. Pode falar. E também para mostrar que normalmente quando a família chega para procurar saber como que é e tudo, a família também já está doente. A gente fala que a família está codependente. Então, a mãe é o principal, né? A mãe é que mais sofre. O pai, às vezes, são mais rígido e tudo, mas a mãe é que mais sofre. E aí, nessas reuniões que acontecem toda quarta-feira, faça sol, faça chuva, feriado, não importa. Toda quarta-feira, às 19 horas, familiares se encontram e eles começam a perceber, né, o quão eles, ao invés de ajudar, às vezes estão colaborando para a dependência. Como assim? Né? Com atitudes, né? E às vezes o dependente, quando ele está no seu ápice da dependência, ele é um artista na manipulação. Né? Então, a família começa a perceber, e aí lá eles começam a trocar ideias. Não, peraí, eu fiz tudo isso, eu passei tudo isso com meu filho, eu não percebi que eu estava... Né? O filho chega, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender melhor. O filho chega e fala com a mãe, mãe, eu tenho que pagar tantos reais hoje, porque senão o traficante vai me matar. A mãe, com medo de perder o filho, vai e entrega o dinheiro. Ela está financiando a dependência. Né? Ela está colaborando para a manutenção da dependência dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, a família precisa de tratamento também. Não adianta a gente acolher o dependente lá, trabalhar com ele essas questões e quando ele chega em casa, porque a partir do 6º mês que eles estão na idade, eles começam a fazer visita de ressocialização. Que bacana. Então, eles, no 6º mês, eles saem, ficam 7 dias em casa. Nesses 7 dias, a família recebe um relatório que tem que estar preenchendo e apontando quais foram as dificuldades que ele passou ali naquela visita. E ele volta para a comunidade e a gente vai trabalhar essas dificuldades que ele teve na visita durante o 7º mês. No 7º mês, ele volta novamente até a conclusão do tratamento a cada São 3 visitas, né? 6º, 7º e 8º, ele faz essa visita de ressocialização. Então, se a família não for tratada junto, né? Teve um acolhido que falou assim que ele não queria visitar, não queria fazer a visita de ressocialização. Porque tem muita família que fala, não, ele não pode beber, né? O problema é dele, ele não pode beber, mas eu posso. Então enche a geladeira de cerveja, né? Tem lá no cantinho a garrafinha de pinga. Não colabora, né? Não colabora. Então, se a família não entender que a família tem que fazer o tratamento junto com ele, joga tudo por terra. Uma fala comum também que eu percebo não, mas ele não é viciado em álcool, ele nem tem problema com álcool, o problema dele é droga, é crack, é cocaína. Então, assim, eles não percebem que o álcool
abre porta para o uso de droga. O dependente de droga, ele tem que entender que ele não pode beber. Se ele beber, ele volta para... Se eu estiver errado, me corrija, doutor, por favor. Mas assim, independente do que a pessoa está dependente química, o gatilho é o mesmo. Então, se ele tem um gatilho para ser viciado em álcool, aquele gatilho vai gerar para ele ser viciado em uma droga, cada vez vai querer uma coisa mais forte para viver aquela euforia momentânea. Falando até sobre isso agora mais cedo, né? Tem as fases, né? Fase de acomodação, em que ele precisa de cada vez mais quantidade do produto para ele ter aquela onda. A gente percebe isso muito fácil no álcool. Né? Ninguém começa tomando caixa de cerveja. Começa tomando uma latinha. Mas aos poucos vai acomodando. E aí a gente fala assim, fulano sabe beber, toma 12 latões e sai daqui inteiro, né? Na verdade, fulano está caminhando para dependência. Ele está numa fase onde o organismo dele acomoda cada vez mais álcool sem se alterar. Tolerância vai aumentando, né? Uma coisa que na coluna a gente na cocaína é a mesma coisa, no crack é a mesma coisa. A gente, antes do podcast, tem algumas colunas. Na coluna da saúde mental, até a psicóloga comentou uma frase que me marcou e eu gostaria de trazer para a conversa. O outro olha para onde a gente está olhando. Então, aqui eu queria trazer essa conversa no seguinte, na fala da Marinette, e gostaria de ter a sua fala também, tá, doutora? A família. A família, ela é apoio para todos nós, para o dependente químico mais ainda, mas tem que ser com amor. Tem que ser com amor. Porque se for só apontando o dedo, não vai ajudar em nada, vai muito pelo contrário. Então, assim, a família que olha só para você não presta, você não vale nada, você não vai dar em nada. Você tá me matando. Eu tô morrendo por sua causa. Às vezes tá até piorando a situação, né? Aí o dependente vai olhar para essa fala, não é, doutora? Sim. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, qual que é a receita, né? Se é que pode se dizer receita, para você tratar um dependente. Amor, amor, amor e limite, limite, limite. Limite sem amor não funciona e o amor sem limite também não vai funcionar. E é isso que a família aprende no amor exigente. Por isso que chama amor exigente. É amor com limite. E é muito importante falar isso porque é até uma coisa que eu queria que a gente conversasse. A gente tentar entender, porque assim, vocês vivem isso no dia a dia, né? Vocês veem como que eles chegam, a recuperação, as histórias. Primeiro, antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria te perguntar, Marinette, como é que é a estrutura lá da colônia? E assim, entender também, você falou que tem um período, né, de tratamento. Sim. Como é que é isso? Olha, a colônia Bom Samaritano, eu vou começar bem do início para vocês entenderem. A colônia Bom Samaritano foi uma ideia surgida através de um padre Afonso, que era alcoólatra. E a história dele. Sim, ele fez tratamento numa outra diocese onde ele estava, e depois ele foi transferido para Monlevade. E chegando aqui em Monlevade, ele percebeu que tinha muita gente nas ruas, bêbados, homens, mulheres, né, pais de família, mães de família. Então ele pensou na ideia de arrumar uma casa que pudesse acolher essas pessoas. E aí, juntando com algumas pessoas da cidade, a gente aqui faz questão de frisar, de lembrar de uma contribuição muito valiosa de um monlevadense que morreu há pouco tempo, que é o senhor Pedro Vitor Luzia, muito conhecido na cidade pelas obras que ele fazia na cidade, todas voltadas para o próximo, né? Então, junto com ele, com o senhor Moisés, com o Dedé, com várias pessoas, né, na época, começaram então a fazer uma campanha para construir uma casa que pudesse acolher essas pessoas. Aí fizeram campanha, doação de formiguinha mesmo, doando cimento, tijolo, aquela coisa toda, construíram uma casa. E começaram a receber então as pessoas para fazer tratamento. Isso há quase 30 anos atrás.
Então, a colônia Bom Samaritano já vai fazer 30 anos. E eu tive... molevadenses que não conhecem. E tem molevadenses que não conhecem, que não sabem, que não sabe da existência da colônia, né? Agora todo mundo vai ficar sabendo. Se Deus quiser. E eu tive a grata, né? Graça de Deus, eu falo isso, que um dia eu estava no trabalho, chegando lá, 2 velhinhos, há 15 anos atrás, o Pedro Vitor Luzia, o senhor Moisés, e me convidou para fazer parte com eles. Eu falei, mas eu não entendo nada disso. Lá no né? início? Aí ele falou assim, não se preocupe, Deus escolheu e Ele vai te capacitar. Então, assim, eu aprendo todos os dias com eles, né? A gente tem ali cada história, gente, sabe? E essa questão, assim, a pessoa vai, chega lá, existe muito preconceito, igual vocês disseram aí, né? Outro dia eu ouvi, falei, Marinete, mas você, professora aposentada, podia, né, ir curtir sua vida, vai cuidar de cachaceiro, de drogado, não é? Então, assim, só realmente fazendo parte da vida deles para ver o quão importante é o trabalho que é feito lá. O trabalho em si, o tratamento em si, ele não é tratamento medicamentoso. Ele é um tratamento que eles falam que, sim, que sai pela boca e entra pelo ouvido. E cada um tem uma história que, quando você começa a ouvir, você fala, meu Deus, como que essa pessoa não foi pior do que isso? Né? Tanta história triste, história de abandono, sabe? História de abuso, a ala feminina, principalmente, sabe? Grande maioria trazem consigo histórias de abuso. E é interessante, assim, a gente tem lá, né? Antigamente, há uns tempos atrás, era só o jovem, era só o novo, né, que usava a droga. Hoje não, a gente está lá com a avó, com avô, com mãe, né? Todos as meninas que estão lá são mães de família, né? Vó, né? E lá em cima também, né? Há pouco tempo agora o netinho nasceu, o primeiro netinho dele nasceu, ele estava lá na colônia, né? Quantos acolhidos chegaram lá e depois que estavam lá, a esposa ganhou neném, entendeu? Então, assim, a gente entende que a gente está cuidando do acolhido, mas a gente, ao mesmo tempo, está cuidando da família. Sim. Né? O trabalho não reflete só no acolhido, reflete na família também. Então, assim, esse trabalho é muito gratificante. Eu já trabalhei na igreja, sabe? Eu já fiz tudo que pode ser feito numa igreja de trabalho voluntário. Mas eu nunca, assim, me senti tão forte a presença de Deus como eu sinto lá na colônia. Porque é uma entidade filantrópica, nós somos voluntários e nós dependemos da comunidade para sobreviver. A nossa capacidade lá é para 50 pessoas na ala masculina e 20 pessoas na ala feminina. Né? Normalmente a gente não chega até os 50 para casos de emergência. Então a gente sempre deixa uma vaga, 2 vagas. Mas a gente já chegou lá, o limite na ala masculina de 48 homens. 48 homens que, ao sair da compulsão, do uso da droga, vira compulsão de comida. Então, a despesa é violenta. Imagina. É violenta. E todos os nossos funcionários, exceto a equipe técnica, que é a Rosimeire, o psiquiatra, a enfermeira e as secretárias, todos dependentes em recuperação. E já passaram pela colônia e fizeram tratamento e voltaram como funcionário. Nós temos funcionário lá que tem 15 anos que trabalham conosco, ajudando na recuperação do outro. Que bacana. Então, assim, é um trabalho que realmente vale a pena. E a comunidade de João Molevade, a comunidade é fantástica. Não só de João Molevade, mas dos vizinhos
que são atendidos, porque a gente recebe ajuda, semana passada nós recebemos uma ajuda de mantimento de Ponte Nova. Que bacana. Olha que bom. Entendeu? Dionísio, Bela Vista, Nova Era, Itamarandiba, que Nossa, fica longe demais daqui. bem longe. Então, Nós já assim, recebemos dependentes de e lá. recebemos pra tratamento. Também? sim. Eu já ia perguntar, Sim. então não assiste só pessoas de Não. João Levade, não? Não. Nós temos gente de Dionísio, Manho Mirim, Não, longe demais. Santa Maria de Itabira, São Gonçalo, Bela Vista, Nova Era. Já Prata. tivemos um de Fortaleza. Já tivemos até Fortaleza. já tivemos de Fortaleza. Entendeu? Então, assim, e antigamente, o dependente químico era o filho do pobre, era o filho do preto, né? Hoje, não é mais assim. Né? Hoje, a gente tem lá professor, nós estamos com um professor agora, E um precisa. professor do Estado, professor concursado, né? Advogado, engenheiro, entendeu? Então, assim, a dependência química não tem mais aquele olhar só para o pobre e para o preto. É qualquer um. E em termos de idade, Magnete? A partir dos 18 anos. Porque até antes dos 18 é considerado menor, a lei não permite, né? Então, a partir dos 18 anos. O acolhido a partir de 18 anos pode? Pode. E o Marinete, você estava falando ali, se me permitir, o trabalho que vocês fazem vai além da família. Porque, Sim. assim, uma família que é recuperada, e quando o dependente é recuperado, a família toda é recuperada, né? Essa família, ela recupera todo o ambiente que está próximo dela, seja vizinhos, familiares, porque ela vai levar um testemunho de vida, de recuperação, em que é possível isso acontecer. O trabalho de vocês é muito bonito, é muito lindo. Mas a gente tem muita dúvida para perguntar, né? Fala. Eu queria perguntar para a doutora. Deixa eu falar também. Pode nos ajudar começando a esclarecer. Existe diferença de vício e dependência química? Existe. No vício é quando a pessoa ainda não está tão submissa, né? Na dependência, a submissão é total. Às vezes eu escuto o dependente falar assim, o dia que eu levantava e falava assim, hoje eu não vou usar droga. É o dia que eu mais usava. Porque a fissura batia, a vontade é visceral. Então, assim, a submissão é total. Ele, quando quer a droga, faz qualquer coisa pela droga. Então, isso é dependência. O vício, ele já tem mais controle, a pessoa já tem mais controle. Primeiro o vício, depois a dependência. Geralmente começa, né? Acho que começa... tá. Um leva o outro. Eu acho que começa mais uma recreação. Gente, é impressionante. Eu faço triagem, eu trabalho na colônia há 17 anos. Trabalho com dependência química há 20 anos. Eu não sou daqui, eu sou de BH. Mudei para cá porque ficou assim, eu trabalhava aqui e lá. Aí ficou meio complicado, a BR e tal. Eu falei, vamos levar. Mas só que tem 17 anos que eu trabalho com dependência química e faço triagem. Se eu encontrei 2 dependentes que começaram o uso de droga através da cocaína e do crack, é muito. A maioria começa no álcool e na maconha. Atenção Isso aí, ó, familiares. portas. Olha que recado direto para você, viu? Começa com bebida alcoólica e maconha. E aí as pessoas ficam falando aí, maconha não tem problema? Tem sim, senhor. Eu queria falar duas coisas. O pior cego é aquele que não quer ver. Não é não? Começa com algo que muitos falam que é mais leve. Eu uso maconha e eu tenho controle, eu uso só quando eu quero, só quando eu controlo sempre, porque eu uso quando eu quero. E outra coisa que eu queria falar, doutora, qual o efeito da droga no cérebro? Qual o efeito do uso? Do uso da droga para o cérebro da pessoa? É uma descarga de prazer gigantesca. A gente fala assim, droga é ruim. Mentira. Ruim. As consequências que ela traz é que são ruins. Então, é muito difícil para o dependente abrir mão desse prazer. Então, a
a melhor coisa é não experimentar. Porque senão a pessoa a não tem controle, chance né? de você ficar capturado por isso é muito grande. Momento de Agora, prazer proporcionado. deixa eu te fazer uma pergunta, um exemplo, porque tem muita gente que está ouvindo a gente. O que assim, a pessoa que é dependente química, os familiares, como é que o familiar consegue perceber em algumas situações do dia a dia em que o filho, marido, pai, mãe, o que quer que seja, está dependente químico? Tem alguma coisa que a família consegue identificar na pessoa? Isso é interessante também, porque fazendo triagem, né, às vezes eu faço a triagem assim, eu converso com os dois juntos e quando querem, separados, né? O dependente às vezes já atende separado e a família também. Mas sempre tem um momento dos dois juntos. E aí quando eu pergunto, né, como que foi seu início? Qual a primeira droga que você usou? Aí geralmente fala, cocaína. Antes da cocaína você bebia? Bebia, mas não reconhece a bebida como droga, né? Então já parte direto para a droga. E aí às vezes eu pergunto assim, quanto tempo tem que você faz uso de cocaína? Desde os 15 anos. A mãe pula na cadeira. Porque assim, como que você faz uso desde os 15 anos? Nunca vi, eu não sei. Né? Então assim, tem alguns sinais que é fácil e difícil de reconhecer. Difícil porque confunde com a adolescência, que é um período complicado, né? Sim. Mas alguns sinais a gente consegue perceber. Agressividade, quando começa a baixar o rendimento escolar, a família vai sair, o isolamento, a família vai sair, ao invés dele querer sair junto, ele prefere ficar em casa sozinho. Né? Viagens, principalmente, a família toda vai viajar, ele dá uma desculpa para ficar em casa, porque ele vai ter a casa só para ele. Né? Então, assim, são muitos sinais. Gosta né? de assistir televisão no quarto, com a porta fechada. Né? Porta fechada demais. Tem um livro que eu acho que é muito interessante, não sei se pode falar aqui. Pode. Ele chama Tem um Elefante na Sala, ou Um Elefante, na Sala. Ele mostra justamente isso. Está ali, dentro da sua casa, gigante. Você esbarra o tempo todo naquilo, mas não consegue ver. É uma dificuldade muito grande de reconhecer. Também pelo preconceito que existe. Às vezes a família até desconfia, mas ela não quer que a sociedade saiba. Então ela vai colocando panos quentes, entendeu? Ela vai tapando o sol com a peneira, vai panos quentes. E a situação vai se agravando. E a situação vai só se agravando. Né? Então, assim, às vezes, é interessante que a família fique atenta a isso e perceber o primeiro sinal, procure ajuda, não espere ficar. Porque quando a família começa a desconfiar, a sociedade toda já sabe. A família é a última a saber. Entendeu? Então, assim, é importante que a família procure ajuda logo nos primeiros... Eu me lembro muito bem que uma mãe falou assim, nossa, eu fui descobrir que ele usava droga, eu quase morri. E depois eu descobri que os dias que ele chegava em casa mais amoroso comigo, mais que ele me abraçava, era o dia que ele tinha usado. Então, assim, é importante que a família fique atenta e que procure ajuda logo nos primeiros sinais. Não espere a coisa ficar feia, não. Uma vez, doutora, me falaram também da questão da expressão do olhar. Né? Tem o olhar. Às vezes. A cocaína te deixa travada. Você trava o olho. Mas geralmente o usuário de cocaína, ele não chega em casa dessa forma. Né? E ele deixa passar o efeito, é isso? Isso. E ele costuma usar o álcool para aliviar o efeito da cocaína. Aí a família acha que foi só o álcool. Sério? Isso. Porque o álcool é assim, vamos fazer uma analogia aqui para entender. Como se você andasse a 100 km por hora. No álcool você passa a andar a 50. Dá uma letargia no sistema nervoso. E a cocaína faz justamente o contrário. Se você está a 100, você vai a 150. Então, se você usa os dois, você faz um controle ali. Tem um filme também muito interessante,
antigo até, Fala mas pra eu nós. sempre discuto ele com os acolhidos lá, chama o Voo, O com voo. Denzel Washington, assim que fala. Ah, eu vi. Isso. Vi, que ele bebe, né? Fantástico. Ele é alcoólatra É e ele faz sensacional. justamente isso. Ele alivia, como é que fala? Os sintomas do álcool, os efeitos do álcool com a cocaína. É muito bacana de perceber isso no filme. E vocês estavam perguntando sobre o tratamento. O tratamento lá é basicamente reuniões. Eles têm uma reunião que eu acho muito interessante, que é só entre eles. Chama reunião de partilha, onde cada um partilha a sua história de vida. E ali eles se reconhecem, né? No que o outro fazia, e eles também faziam a mesma coisa, que o efeito é igual para todo mundo, né? Cada um ali é um universo, é um mundo diferente, mas mas tem em comum a dependência. E aí eles percebem quanto a dependência é comum. E atinge qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa. Deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa eu perguntar também. Quando que a pessoa pode começar a entender que ela é uma dependente química? Porque, assim, até tem algumas perguntas chegando aqui. Estou até pedindo o pessoal fazer a pergunta de forma mais clara. Como é que a gente pode falar assim, esse aqui é dependente químico? Porque ninguém acha que é viciado, né? Não, eu paro quando eu quiser, mas ninguém para. Né? O que a gente pode falar assim, olha, a pessoa começar a perceber por alguma situação, fala assim, não, eu tô com um problema. Não consigo não beber ou não usar. Olha, o viciado em cocaína, crack, por exemplo, né? Ele começa usando devagarinho. Recebe lá 2 vezes no mês, ele vai, compra, paga. Depois, com o tempo, o que ele vai receber no final do mês, ele já está devendo na boca. Então, assim, o comprometimento financeiro dele fica gigantesco. Essa é uma das formas dele perceber. A outra é essa fase de acomodação. Às vezes ele usava um pino e agora usa 3, 4, 5. Né? Às vezes usava nos finais de semana, agora usa 3 vezes por semana, depois passa a usar todo dia. Entendi. Tem uma pergunta aqui que é interessante, que tem a ver com o que a gente está conversando. Tem um ouvinte que está falando assim, ok, minha pergunta é, eu uso cerveja e cachaça desde os 20 anos e hoje tenho 61. Bebo quando quero e nunca experimentei drogas de nenhuma espécie. Aí botou assim, iniciou a fala falando sobre eu uso álcool e nunca usei drogas. E aí? E aí o que? Aí ele tá querendo dizer porque assim, como nem todos o que ele tem que perceber é o seguinte, que ele é um dependente do álcool. Ele é dependente, é uma droga. Isso, exatamente. O álcool é uma droga. É isso aí, meu amigo. Como ele não usa droga? O álcool é uma droga. Só que é uma droga lícita. É isso que as pessoas elas não entendem. A gente tem que deixar isso muito claro. Quantas vezes chegam a mãe e fala assim, graças a Deus, meu filho não usa droga. Só bebe demais, mas não usa droga. Gente, isso aí é importante a gente frisar. Alterou a consciência. É droga. Isso é muito importante a gente frisar, inclusive para o nosso ouvinte também aqui, para esclarecer, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Mas é porque é legal, é lícito, é permissível, entre aspas, pela sociedade. Sim. Mas é uma droga. É permitido até que ele não dê trabalho, que ele não vai dormir na praça. Isso. Que ele não vai dormir. Agora, se você bebe, se você já chegou em casa. Festas de família. Isso, você já chegou em casa alterado, bateu o carro, brigou com seus filhos, gritou. Qualquer ação que você teve relativa ao que você está usando, no caso a gente está falando de bebida, isso é ruim, é negativo. Sim. Isso não é bom. E aí, doutor, por favor, se você não consegue parar, e você sempre fala assim, não, eu bebo de boa. Nunca ninguém bebe de boa. Todo mundo que fica bêbado fala que tá bem. Você já reparou? Você chega na boteca, pergunta pro bêbado, você tá bem? Tô top. O cara tá doidão e a gente não percebe. Então, é uma coisa que eu tô insistindo aqui pra gente deixar claro.
A bebida é droga, o cigarro é droga também. Só que pela legislação, ela é lícita. Ela não tem problema. Diferente, por exemplo, da maconha. A maconha é uma droga... Não tem problema a comercialização, né? E assim, a maconha é uma Nem droga usa também, ilícita, porque pela legislação fala que a pessoa não pode utilizar, etc e tal. Então, Não que pode fique- ser vendido. não pode ser vendido e tal. Então que fique muito claro isso para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, né? O alcoolismo, gente, é o maior problema de saúde pública do A mundo. pior droga que existe. É. É muito mais difícil tratar um alcoólatra Do que um dependente do que um de crack. dependente Ah, é? de crack. É. Olha, Muito mais Primeiro, difícil. porque o alcoólatra ele já chega muito debilitado. E até ele reconhecer que ele é um alcoólatra, ele leva aí uns 20 anos brincando. Então ele já chega muito debilitado. A gente já recebeu alcoólatras lá que nos primeiros dias precisou usar fralda, porque perde o controle dos esfíncteres. Ajuda para andar, para Ajuda tomar para banho, andar, pra treme alimentar. muito na hora de se alimentar. Então, os outros acolhidos é que punham a comida no prato para ele. Então, assim, ele chega muito mais debilitado que o dependente de crack. e queria fazer uma Porque o de pergunta. crack, ele começou há pouco tempo, ele já E percebeu. aparece Fica- rápido, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas vou perguntar e vocês esperam um pouquinho que eu tenho que fazer falar dos nossos patrocinadores aqui. A reabilitação são quanto tempo? 9 meses. 9 meses, né? E deixa eu falar dos patrocinadores primeiro. Ó, tem que falar do patrocinador, porque senão a gente nem ia estar aqui, né, Iona? Ó, nosso programa, o Podcast do Caramba, ele tem o oferecimento do Cicobi Credmap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, da Med Center Hospital Dia, do aplicativo Vai Mob, da Garbo Barbearia, da OAB de João Monlevade, da Patrícia Linhares Podóloga, da Pro Saúde de João Monlevade, da Taqui Comunicação, da Casa de Bolo, do Estúdio Âncora Creative, do Mais Que Delícia Salgados e Doces, do restaurante Buffalo Bill e da Clínica São Vicente Veterinária e da Biju Mania. Compre os serviços dos negócios deles, porque aí a gente fica mais tempo no ar aqui com vocês. Olha, nossa, tem muita coisa para perguntar. Uma dúvida que eu tenho. A gente vem muito em filme, a gente que, né, e a gente pode ler e tal. Falam que a pessoa que é dependente química, aí eu não sei o termo correto, para ela sair daquela parte ruim, demora 3 dias. A pessoa tem aquela crise de abstinência, aquele negócio. Isso é verdade? É mentira? Como é que é? Qual que é o período assim, de pico para a pessoa desgarrar daquele Período vício? de desintoxicação são 3 meses. 3 meses? Para a pessoa desintoxicar. Aquele negócio de abstinência que. Até os 3 3 meses meses. eles têm Dor no né, corpo, dor de dor cabeça. de cabeça, convulsão. Convulsão. No momento, né, na clínica, Aham. na CT, eu falando clínica também, na CT a gente tem um médico que atende uma vez por Toda semana, Dr. Ricardo Abrantes, ele era psiquiatra do Sésamo, e no momento em João Monlevade ele atende só na colônia. Então ele medica essas possíveis crises, né? Então, assim, convulsão, essas crises não acontecem lá. Mas um alcoólatra que é dependente do álcool, que bebe pela manhã, que bebe todos os dias, aquele que acorda tremendo, aí ele precisa de uma golada para ele, né, chegar o corpo no lugar, como ele diz. Ele parar de tremer e conseguir fazer alguma coisa no dia. Esse, se tentar parar sozinho, ele não vai dar conta. É perigoso, né? Ele pode ter uma convulsão, é até perigoso. A abstinência do álcool, gente, ela pode levar a óbito. Ah, é? Sim. Vai. Difícil tratar, talvez. Ah, não. Do crack não leva, da cocaína. E álcool independente Mas o da álcool bebida. é. Cerveja, cachaça, Independente. uísque. Geralmente, esse dependente ele já está no destilado há muito tempo, né? Porque o organismo vai acomodando. Eu já cheguei a internar pessoas lá que tomavam um pet de cachaça por dia. Então, Caramba. assim, é muito álcool. É muito. Aham. É demência alcoólica, né, Mônica? Meire, sim. Tá vendo, ouvinte? Tá ouvindo? Quer dizer, a questão do álcool. O álcool é droga mesmo e estraga a sua vida. Aqui pela a fala delas,
talvez estrague mais ainda do que o outro. Eu queria falar o seguinte, a comunidade terapêutica não é uma comunidade para tratamento medicamentoso, exceto algumas situações que o psiquiatra em atendimento pontual vai fazer, não é isso? Sim. Então explica pra gente como que é a dinâmica do tratamento lá. Você disse de uma reunião. O que mais que acontece o lá? dia inteiro. Basicamente, Mas eles fazem o quê? acordam. Lá nós temos um tripé. Um tripé, É, né? fala de tripé. Que é trabalho, espiritualidade e laborterapia. Gostei disso. Né? Como é Trabalho. que é o último? É? O último é Laborterapia. Explica pra gente cada etapa. Tá. Eles vão... quando a gente trabalha, por exemplo, o trabalho, o que eles fazem? Lá nós não temos cozinheira, não temos lavadeira, passadeira, não temos nada. Faxineiro. Eles cuidam da casa. Uhum. Eles lavam a própria roupa, eles passam a própria roupa, eles fazem a própria comida. Pão, eles Né? fazem pão. Fazem pão, né? Cuidam de horta, temos uma horta muito bonita, temos jardim. Então, eles cuidam da casa. Aquilo que eles nunca fizeram, né? Os homens principalmente, que nunca fizeram, passam a fazer. Então, eles têm que cuidar de tudo. E, além disso, a gente tem, por exemplo, uma fábrica de tijolos, né? A gente, aqueles que já estão mais no final de trabalho, final de tratamento, que já estão, né, mais fortes, né, tranquilos, eles aprendem a fazer. Né? Eles aprendem a fazer o pão. Né? Então, assim, e tem também a espiritualidade. E quando a gente fala da espiritualidade, nós não estamos falando aqui da religião católica ou da religião evangélica, não. Nós estamos falando do bem-estar espiritual, do contato, da consciência de um ser superior que pode estar ajudando no tratamento. E a rotina deles lá começa 5:45 da manhã. A disciplina é o ponto fundamental. Porque você imagine, nós lá com 42 homens, Nossa, se não tiver disciplina... cada um Daiane. com um problema diferente, cada um emocionalmente diferente do outro. Então, já estavam acostumados lá fora a ser tratado, né, daquele Alguns jeito. viviam na rua. Nós tivemos um que morava 5 anos na rua, né? Então, assim, já tem aquela carga de baixa estima, né? E que não está acostumado a ouvir, a responder com delicadeza, nem nada. A cumprir horário. A cumprir horário. Lá é exatamente o contrário. 5:45 bate um sinal, todo mundo tem que levantar. Né? 7 horas tem um café. A hora que eles levantam, até a hora do café, tem o banho. Tem que tomar café, né? Aí, tudo rigorosamente cronometrado. Eles têm que seguir isso. E no meio de toda essa programação, nós temos voluntários, né? Nós temos uma professora alfabetizadora. Yoga. Nós temos aula de yoga. Tem que ver que gracinha eles fazendo yoga. Então, a gente até aproveita, né, aqui, com a permissão de vocês, para Claro. agradecer a professora Valéria. Pode falar, por favor. Que há anos faz esse trabalho maravilhoso de yoga com os meninos. Ela é daqui de Monlevade? Ela é de Monlevade. Professora Valéria. Uma pessoa espetacular, né? Nós temos uma freira que faz um trabalho que, além de freira, ela também é psicóloga. Então, ela também faz um trabalho de escuta, né? Com os meninos, com as meninas também. Temos o CTO, temos o AA, né? Temos um psicanalista, Eloir, que é fantástico também. Faz um trabalho lá. Voluntário também. Tudo isso que a gente está falando aqui é trabalho voluntário, né? Então, assim, tem muita gente que trabalha, que ajuda nesse acolhimento dos meninos. Dona Ana, que faz Dona artesanato. Ana, com artesanato. E temos um projeto novo começando agora, que
com uma das nossas diretoras, que é uma freira também, irmã Fia, que é lá de São Domingos do Prata. Ela está fazendo um projeto de reaproveitamento de frutas, né? A gente... É compostagem? Para fazer, acho que compotas, doce. Sim. Doce, tempero, essas coisas. Então, ela está começando, hoje, inclusive, eles estão tendo aula lá, e tem esse projeto. E temos também um ateliê de costura. Tinha uma senhora aqui em João Molevade que ela tinha um ateliê Por Amor, chama o projeto dela. Aí ela faleceu e o marido então quis fazer doação do material que ela tinha para uma entidade que pudesse dar sequência. Uhum. Aí fez a doação para a colônia. Todos os maquinários, né, necessários para costura foram doados. Em torno de umas 7 máquinas. Então a gente montou lá um ateliê e esse ateliê tem as voluntárias. Aí elas fazem, por exemplo, vão fazer agora camisolas para doar para o hospital. Uhum. Então é mais um projeto, entendeu? Então assim, são muitas pessoas que ajudam, muitas pessoas. E eles fazem esse trabalho. Então eles levantam 5 para 6 da manhã, 22 horas, todo mundo dentro do quarto. Ninguém mais pode ficar transitando. Uhum. Então, assim, tem uma rotina. Mas não tem assim, chave, porta, trancar, não existe isso. Né? É tudo muito. É como se você estivesse realmente na sua casa, respeitando, obedecendo a disciplina, né? Participando de tudo. Então, assim, realmente é um trabalho que trabalha a cabeça da pessoa. Né? E o senso de utilidade E o também, senso né? de utilidade. Porque... A parte da tarde e da noite é reservada só para reuniões. Só para reuniões. Né? Só tem um dia à tarde que tem laboterapia. Na verdade, a laboterapia começa por volta de 8h30, aí eles param às 10 para tomar outro café e 11 horas eles param para tomar banho. Então, o período é curto e é feita de acordo com a capacidade de cada um. Né? Se a pessoa está no início de tratamento, não está dando conta de fazer muita coisa, você coloca ele para varrer ou para ficar perto ali da coordenação, fazendo alguma coisa. Mas de alguma forma que dá para a gente contribuir. Observar. Mas de alguma forma ele vai contribuir. Isso é bom para a cabeça. Né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. A pessoa gera dependência química. Agora, o que faz a pessoa a ser um dependente químico? A gente pode falar, é uma crise emocional, é um vazio emocional? O que a gente pode falar para as pessoas que estão ouvindo? O que gera a pessoa a ser um dependente químico? Tem como falar? Olha, existem, assim, vários motivos. Né? Então, assim, não dá para especificar. Cada indivíduo, cada pessoa é um mundo. Né? Então, assim, a gente tem pessoas lá que chegaram à dependência através de uma comorbidade anterior à dependência, né? Por exemplo, uma depressão que não foi olhada, uma hiperatividade que não foi olhada. Aí você vai conversar com o paciente, ele fala assim, desde criança que eu dou trabalho na escola, né? Eu fui expulso de não sei quantas escolas. Então você vê que ali por trás já tinha alguma coisa que levou essa pessoa para a dependência. A gente pode falar eu vou falar de uma coisa aqui que eu nem sei se poderia. Uma coisa que eu percebo em João Molevade. João Molevade não tem lazer, gente. Não tem. Os adolescentes aqui, eles passam, eles saem, eles sobem e descem a Castelo Branco, né? Os que têm condição financeira param para comer alguma coisa. Os que não têm, sobe e desce a Castelo Branco com uma garrafinha na mão, né? Que eles compram geralmente num outro lugar, porque os bares lá não podem vender para menor. Mas assim, a falta de lazer, né? Até o adolescente ele precisa focalizar, focar a energia dele para outras coisas. A gente não tem uma área verde na cidade. Temos o Oreião, né? Mas assim, não é uma área verde utilizada, né? Poderia ser uma pista de bicicleta, uma pista de caminhada,
patins, não sei. Com alguma atividade inserida, skate, né? Qualquer coisa que tivesse um lazer, né? Que não fosse bar. Lazer em João Levade é bar, infelizmente. Então, mas a gente não tem como dizer que uma pessoa vai virar um dependente químico ou que não vai. Né? O que a gente sabe é que, estatisticamente, a cada 10 adolescentes que iniciam o uso do álcool, pelo menos um vai ser alcoólatra. E isso é muito, muito complicado. Já existe, né, Meire, uma certa corrente na medicina que acredita até na própria genética. Né? Filho de alcoólatra tem mais possibilidade de ser alcoólatra. E aí a gente volta até naquela questão que a gente estava falando, da questão da família. Né? A família, às vezes, ensina desde pequenininho para criança que todos os momentos para ser bom tem que ter bebida. Né? É batizado, aniversário de 1 ano, o menino não sabe nem o que é aniversário. Né? Todos os momentos bons da família, a presença do álcool. E muitas famílias apresentam para as crianças e adolescentes o álcool. Sim. Só um golinho. Isso acontece. Mas é difícil dizer, né, o que leva uma pessoa à dependência. Cada um vai ser levado por um motivo. Agora, tem estudos falando, né, que tem enzimas, por exemplo, a pessoa que fica dependente do álcool, ela tem enzimas no fígado que outros não têm. Né? Que consegue absorver o álcool com mais facilidade. Então, mas ainda são estudos, não pode se dizer isso. Eu, quando falo de genética, eu fico assim, um pouco preocupada, porque assim, eu acho que mais importante que a genética, porque senão fica muito difícil para o indivíduo fugir disso, são os hábitos. Né? É o que Marinete está falando, é o hábito de todas as comemorações ter álcool, né, os almoços de família ter álcool, já faz o almoço com uma latinha de cerveja na mão, né? Então, demanda assim, livre, né? Aí vai introduzindo o álcool na família e ele abre portas para outras drogas. Né? Para o adolescente, principalmente, que está numa fase de autoafirmação, né, fica tímido para chegar numa festa, aí ele bebe para chegar nessa festa, para dar conta de chegar. Né? Pela fala de vocês, a gente entendeu a rotina e achei bacana porque ela tem um fundo de pano de uma disciplina que é extremamente importante. A sociedade sem disciplina não funciona, então dentro da comunidade também não funcionaria. E como que vocês mantém enquanto instituição? Doação? Minha filha, pires na mão. Marinete não sabe. E esses últimos dias foram angustiantes, porque, igual eu falei, né, nós temos 18 funcionários, todos carteira assinada, legal, né? Uma vez um falou assim, vocês ficam aproveitando o pessoal que já trabalhou porque trabalha por um salário qualquer. Não é verdade, a gente obedece à legislação, nós somos sindicalizados, todos os nossos funcionários são sindicalizados, a gente obedece à convenção coletiva e a gente sobrevive, em primeiro lugar, à comunidade. Porque a comunidade, né, de Monlevade, do entorno, é fantástica. A gente lança no ar, eu falei, gente, estamos precisando, passando dificuldade, precisamos disso. Imediatamente começa a aparecer, entendeu? Então, assim, a comunidade em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos alguns convênios, né? Nós temos convênio com algumas prefeituras. Temos aqui com a prefeitura de João Monlevade, né? Ela contribui com um valor mensal e a gente, então, garante, né, acolhimento para algumas pessoas da cidade. Uma manutenção mínima. Mínima. E temos também com outras prefeituras. O nosso problema maior é que as outras prefeituras, elas contribuem assim. Né? Por exemplo, João Monlevade, ele contribui aí para 11 vagas.
Se tiver 11, ele vai pagar. Se tiver 20, ele vai pagar 11. Ou se tiver 5, ele vai pagar 11. Já as outras cidades, não. Tem Bela Vista, por exemplo, tem 5 vagas. Ah, mas eu só tenho 1, então eu só vou pagar para 1. Então é uma receita flutuante, Sim, né? sim. E a gente tem uma despesa fixa. Entendi. Uma Eu não estrutura posso- que tem que ser mantida, Eu né? não posso manter uma casa com a estrutura que nós temos para espera de alguém para quando tiver uma vaga. Entendeu a nossa dificuldade? Uhum. E esse ano ainda complicou mais ainda, porque além desses convênios com as prefeituras, a gente tinha um convênio com o governo federal. O governo federal, o nosso convênio terminou em 2023, dia 18 de dezembro. E até hoje, nós já estamos em maio, nosso convênio ainda não foi renovado por causa de política e tudo mais. Então, assim, estamos Todo mundo que corda no E pessoal. como é que a gente pode fazer para ajudar? Tem Pix? Como é que faz? Tem Vai Pix. lá, como é que é? Fala tudo aí. Instagram, telefone. O Pix da Colônia é cbonsamaritano@gmail.com. Repete, É o repete e-mail aí. da Colônia. Repete É aí. o C de casa. C de Colônia. casa, C. B de bola, Aham. C bom samaritano, Samaritano. tudo junto, Aham. @gmail.com. Gmail.com. Aí qualquer pessoa pode ajudar? Qualquer pessoa pode ajudar. E a gente até faz um apelo, porque a gente tem algumas pessoas que há muitos anos contribuem. Mas tem pessoas, por exemplo, que em 2020 contribuía aí com R$2. E hoje, 2024, contribui com R$2. Aham. Fazer um apelo para essas pessoas, né? A prestação de contas nossa, elas são rigorosas. O nosso contador é Artuso, todo mundo conhece uma pessoa, né? Um profissional sério. E além do mais, a própria prefeitura, com as quais a gente tem os convênios, são rigorosos na prestação de contas conosco. Então, assim, nós todos somos voluntários. Né? Toda a diretoria é voluntária. Nós não temos interesse nenhum. Eu sou aposentada, todos os meus colegas são, né? O senhor Moisés, por exemplo, ele tem 88 anos, é um aposentado já. Está lá ativo lá. E é uma das pessoas muito importantes lá na comunidade. Então, a pessoa que quiser contribuir, que quiser achar, né? Que quiser conhecer a casa também, a gente está de portas abertas para mostrar, para ver como que funciona. Não é? Então, tem muita gente que chega e fala, gente, uma vez um falou assim, o moço foi lá visitar e falou assim, eu estou impressionado como que um trabalho de formiguinha pode surtir o efeito disso. Porque, assim, a gente tem, né, nós temos sala de informática, a gente tem uma estrutura muito boa, sabe? Pra você ter uma ideia, no edital agora que o governo lançou, houve uma classificação de comunidades terapêuticas e no estado, no Brasil inteiro, existem em torno de 700 comunidades, ou 800, não sei, nós ficamos classificados em 8º lugar. Olha, parabéns. 8º lugar. Entendeu? Então, assim, é sinal que o trabalho é sério. Marinete e doutora... A gente está chegando no final do programa. Já vai sério? quase 2 horas da tarde, já, você acredita? Eu queria Passou depois rápido. pedir autorização de vocês para a gente colocar no nosso Instagram do Portal da Conversa Tudo que uma vocês forma precisarem. de ajudar Tudo. vocês Tudo lá que vocês para chegar em mais pessoas. Precisa fazer campanha, precisa anunciar Nós alguma precisamos. coisa. Nós agora somos parceiros de vocês, Que inclusive maravilha. com o nosso tempo, depois a gente vai conversar sobre isso, não precisa ficar falando no ar. Mas eu queria primeiro agradecer vocês. Foi um podcast sensacional. A gente aprendeu bastante, com certeza ajudou muita gente. Sim, E eu queria muitas encerrar famílias. esse podcast com um relato que mandaram aqui pelo WhatsApp. Vou ler aqui para vocês. Boa tarde, Ricardo, Ione, Marinete e doutora Rosimeire. Com muito orgulho, fui um acolhido na comunidade terapêutica Colônia Bom Samaritano, no qual sou muito grato a todos, da diretoria, os monitores e demais funcionários. Assino embaixo as palavras da Marinete e a Rose. Sou um dependente alcoólatra em recuperação e estive na colônia há mais de 5 anos. Estou limpo,
graças a Deus e graças à Casa Colônia. Graças a essas pessoas que estão aí com vocês e demais pessoas. Parabéns pelo seu programa. Vai estar mandando um parabéns pra gente, um beijo para você. Fica com Deus, tá? Vai estar agradecendo o trabalho de vocês. Isso é um reconhecimento. Não. Gente, eu queria agradecer muito a vocês. Deixa eu só finalizar. À vontade. Ontem eu estava no hiper, encontrei com um ex-acolhido que vestindo a camisa da ArcelorMittal. E eu fiquei, sabe, eu me senti completamente recompensada por tudo. Sabe quando você passa na rua e grita? E eles costumam até me chamar de mãe, né? Então, assim, esse relato agora aí, né? Isso é muito bom. Ó, eu queria agradecer muito Trabalho a vocês. é apaixonante. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi maravilhoso. Maravilhoso, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a Nós aqui oportunidade. agradecemos. E eu queria encerrar falando aqui que a gente precisa, no mundo, de mais Marinetes e Rosemary. Ah, não, Tá? e demais Pode ter certeza. rádio alternativa para dar. É isso aí. E a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Tá? Depois, oportunamente, podemos trazer um ex-acolhido para. Ótimo. Vamos Ótimo. A conversar gente isso. vai combinar. Só que agora tem que encerrar o programa. Tá bom. Gente, ó, beijo pra vocês. Muito Beijo pra obrigado. vocês. Pessoal, olha, você que está aqui com a gente, o podcast foi sensacional. E agora a gente vai encerrar o programa.